Bendito seja Deus. Hoje eu começo aqui na nossa programação uma série de mensagens sobre a vida da sunamita. Eu até fiz questão de colocar um GC aí preparado, em que diz aí como título, A Sunamita e a Saga do Viver Abundante. Nós vamos acompanhar essa história, programa após programa. Hoje é a parte 1, logo no início da narrativa bíblica, e vamos dar a sequência nos próximos dias. A referência está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Nós ficamos hoje com esses versos apenas. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O verso 10. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Pois bem, o profeta Eliseu, ele formou nos seus dias uma escola de profetas. Os discípulos e os aprendizes dele, por assim dizer, eram os filhos dos profetas, que passavam o dia todo com ele, em oração, fazendo visitas, estudando a lei de Deus, porque eles já tinham a Torá, o Antigo Testamento, de Gênesis até Deuteronômio, chamado Pentateuco. E a obra que Eliseu estava fazendo era uma obra linda. Ele estava preparando uma futura geração de profetas, homens que falariam a Israel, inspirados por Deus, e ajudariam a sua nação no que diz respeito às coisas espirituais. Além de tudo isso, o profeta Eliseu fazia campanhas missionárias. Ele viajava de uma parte a outra, de norte a sul, leste a oeste, anunciando a mensagem divina, anunciando a mensagem celestial. E a Bíblia diz aqui, a partir do versículo 8, que ele chegou ali ao sul de Judá, em uma cidade chamada Sunem. Todas as vezes que ele transitava naquela localidade, uma mulher, a Bíblia não menciona o nome dela, apenas diz que ela era sunamita, morava ali naquela região, ela observava o homem de Deus. E ela então, da janela da sua casa, vendo o homem de Deus sempre passando por ali, ela disse ao seu marido: eu percebo que este que passa aqui em frente à nossa casa é um santo homem de Deus. A primeira lição, ela está aqui. Na narrativa bíblica, essa mulher sunamita aparece como alguém abastada, que tinha condições financeiras. E tão logo que ela tinha condições financeiras, ela se preocupou em ajudar o Eliseu, que representava a obra de Deus. Ela convenceu seu marido e fizeram um quarto. Nesse quarto, todas as vezes que Eliseu passava por ali cansado, ele podia se retirar, repousar, descansar um pouco e assim prosseguir em suas missões. Eu não sei qual é a sua real condição hoje, no presente momento. Talvez eu fale aqui com amigos e amigas que dizem: pastor, se eu tivesse condições maiores, eu fazia mais pela obra de Deus. Talvez você diz: eu não vim de uma família nobre, de uma família rica, então eu não tenho condições de ajudar mais a casa de Deus, a obra de Deus, a divulgação da palavra. Bom, se este é o seu caso, creia que Deus é poderoso para lhe dar essas condições.
Uma vez eu vi um ditado, na verdade eu até li em um livro, em que o autor dizia assim: se você nasceu pobre, a culpa é dos seus pais, mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Tem um fundo de verdade nessas palavras, porque ainda que hoje você esteja na penúria, na miséria, no aperto, mas se você buscar a Deus, Deus é poderoso para lhe dar condições melhores. Sim, a Bíblia diz que Deus é especialista em pegar o pobre do pó e do monturo erguer o necessitado e fazer ele assentar com os príncipes do seu povo. O teu princípio pode ser pequeno, mas se você buscar a Deus, o teu último estado pode crescer em extremo. Na narrativa da Bíblia, essa mulher que morava em Sunem, ela aparece como alguém rica, uma fazendeira. Ela e o marido dela tinham bastante condições financeiras. Talvez ela herdou isso dos seus pais, não sei, ou ela e o seu marido juntos lutaram e conquistaram aquilo. Mas o que Deus está me usando para dizer a você é que a sorte e o tempo pertencem a todos os homens. Todos nós temos essa dádiva do tempo e a sorte que é Deus. Se você procurar no dicionário Aurélia, a palavra sorte quer dizer uma força maior que domina sobre as outras. E quem é essa força maior, senão Deus? Então, se você usar do seu tempo para buscar a Deus, trabalhar com dedicação, com esmero, você ser uma pessoa esforçada em tudo aquilo que você faz. Tem um trecho que diz: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto e não será posto perante os de baixa sorte. A primeira lição é essa: não importa qual é a situação que você se encontre hoje, se você buscar a Deus, Ele pode prosperar você, fazer de você uma pessoa tão abastada ou até mais do que essa mulher aqui da palavra de Deus. Agora, Deus lhe prosperaria com qual propósito? Se não ajudar a obra dele ou ajudar outras pessoas. Essa mulher aqui tinha condições e ela então propôs ajudar a obra de Deus, Eliseu. Ela disse para o marido: vamos construir aqui um quarto e nesse quarto colocar todos os utensílios necessários para que o homem de Deus repouse e continue assim fazendo a sua missão. Eu me lembro que com uns 15 anos de idade, para 16, eu pregava em um bairro ali na cidade de Campo Largo chamado Jardim Esmeralda, e todas as vezes que eu ia pregar naquela localidade, ficava ali o dia todo, uma irmã que é da fé em Cristo, chamada Terezinha, ela abria a porta da sua casa e ela dizia: pastorzinho, venha tomar um café. E todas as vezes que eu entrava ali na casa, tinha um café preparado. Que Deus abençoe ela abundantemente. Se ela está nos assistindo, um forte abraço. Porque naquele período que eu estava ali fazendo a obra de Deus, ela pensava: ele fica o dia todo aqui, será que ele come, toma um café? E sem que eu pedisse, ela fazia algo. Fazia algo a mim? Não, ela fazia a Jesus. Porque Jesus diz que até mesmo aquele que oferece um copo de água, você está vendo aqui na mesa um copo de água fria como esse, a Bíblia diz que a pessoa já tem o galardão. E isso a dona Terezinha fazia. Foi o que a mulher sunamita se propôs a fazer por Eliseu também. Ela socorreu, acudiu à obra de Deus dentro da sua capacidade. Tenha isso no seu coração. Ele te deu condições, é para você suprir a falta, suprir a necessidade da obra dele. Aí o versículo de número 9 diz que ela comentava com seu marido: o homem que passa aqui é um santo homem de Deus. O Eliseu mostrava sempre um bom testemunho e aquela mulher admirava a maneira que ele se comportava. Todas as nossas atitudes, elas convergem com um fim: testemunhar a Cristo.
Se as minhas atitudes não são dignas de um servo de Cristo, eu tenho que parar urgentemente com elas. Na maneira de me vestir, eu tenho que me vestir como um servo de Deus. E diga-se de passagem, tem até irmãs, e não só irmãs, mas irmãos, homens e mulheres, que se dizem de Deus, mas se vestem como alguém que não é de Deus. Usam roupas indecentes, que chamam a atenção de outras pessoas, roupas que provocam até mesmo o ímpio que está passando por aí. Não, nada disso. A tua maneira de se vestir tem que ser com modéstia, com pudor, com decência. Você não tem que se vestir de tal maneira que vai excitar as paixões ou os desejos de quem quer que seja. Não. Seja um homem de Deus na maneira de se vestir, seja uma mulher de Deus na maneira de andar, naquilo que você fala. As suas palavras têm que glorificar a Deus. O famoso palavrão tem que ser tirado dos seus lábios. Como você se diz de Deus e fica praguejando outras pessoas ou falando palavrões, palavras de baixo calão, isso prova que as suas atitudes não condizem com a fé que você professa. O apóstolo Paulo disse na carta de Timóteo que muitos têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia com as suas obras. O Eliseu, tudo que ele fazia remetia a um santo homem de Deus. As nossas atitudes devem causar essa impressão nas pessoas, de que nós realmente somos de Deus. No falar, no vestir, no andar, no se comportar, tudo que nós fizermos deve ser para glorificar o nome do Senhor. Como pode alguém que se diz crente comprar e não pagar? Ser conhecido aí na praça como um picareta? Sim, eu já vi muitas pessoas que têm uma má fama de picareta, que compra e não paga, fecha um acordo, mas não cumpre com a sua palavra. Nada disso. Corrija a sua postura se você age assim, porque você não está dando um bom testemunho acerca do Senhor. Você não está dando um bom testemunho acerca de Cristo. Aí, continuando no versículo 10, a mulher disse: façamos-lhes um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Quando nós entramos no Evangelho, tudo já está preparado. O quarto, que representa o descanso, o repouso para a nossa alma. Quem vem a Cristo, a alma dessa pessoa repousa segura. Quando você vem para o Evangelho, já tem uma cadeira preparada, quer dizer, a posição que você assume como filho de Deus e filha de Deus. Você assume essa posição de honra, se assenta na cadeira com a postura de um filho de Deus. Quando você vem para o Evangelho, já tem preparado um candeeiro, que quer dizer a iluminação, o entendimento espiritual. O Espírito Santo lhe dá o entendimento da palavra de Deus e das coisas do Senhor. E a Bíblia diz que quando Eliseu chegava ali, além de ter a cama, além de ter a cadeira, tinha também uma mesa. A mesa já está posta, a mesa já está pronta diante de você. Quando você vem para o Evangelho, uma mesa de bênçãos está preparada. É a cura, você assenta e participa da cura. É a libertação, você se assenta e participa da libertação. É a prosperidade, você se assenta e participa da prosperidade. E para encerrar, tinha ali na mesa o pão que representa a provisão divina. Em Cristo você tem a provisão. Em Cristo as suas necessidades, elas são supridas. Então, que Deus lhe abençoe, fique com essa palavra em seu coração. Amanhã nós continuamos esse recado, essa ministração. Eu quero agora orar com você. Feche os teus olhos. Pai,
Eu uno a minha fé e oro junto com os amigos e amigas que estão nos assistindo. A primeira lição é que a sunamita foi uma benfeitora para a obra de Deus, segundo as condições que o Senhor deu a ela. E eu oro para que todos que estão nos assistindo sejam assim, estejam prontos a ajudar, a beneficiar o reino do Senhor, segundo as condições que o Senhor deu a ela. Além disso, o Eliseu, em suas atitudes, se mostrava ser um santo homem de Deus. Eu oro para que essa pessoa seja um representante e uma representante de Cristo na terra.